Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou falar sobre a conclusão do Desafio Literarteiras 2025. Quem aí se lembra deste desafio? Nós lançamos em dezembro de 2024. Então eu vou relembrar aqui os tópicos, são 8 tópicos, 8 desafios que não só eu fiz, tá? Participamos então a Laura do Literapia, a Raíssa do Leituras de Boteco, a Virgínia do Livros da Tuca e eu, obviamente. Então vamos relembrar os tópicos aqui. Eu vou falar então sobre as minhas leituras. A Laura colocou aqui um livro sobre questões ecológicas. E eu li então Ideias para Adiar. A Laura, ela tem um canal Literapia, um canal de literatura também, que tá participando do projeto. Agora a mamãe tá gravando, tá, Léo? Férias, gente, eu tô fazendo o que eu posso aqui para gravar. Vamos voltar aqui então. Eu li Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Este livro aqui, na verdade, ele é uma adaptação, tá? De 2 palestras e uma entrevista realizada em Portugal, de Krenak. Foi uma leitura, assim, parecia mais um bate-papo mesmo. Foi uma leitura bem gostosa, que trouxe aqui algumas reflexões sobre a questão da sustentabilidade da nossa sociedade, a falta de conexão da natureza, enquanto nós estamos perdendo a humanidade e nós estamos nos tornando cada vez mais consumidores. A mídia sempre tentando trazer aqui a questão da falta para que gere mais consumo. O nosso tempo é especialista em criar ausências. Foi uma leitura bem interessante, bem diferente, inclusive, às leituras que eu costumo fazer, sabe? Valeu bem a experiência. Eu, depois desse livro aqui, eu até adquiri mais um outro também dele, eu não me recordo o nome agora, vou deixar a capinha aqui. Mas eu consegui ele gratuitamente no Kindle e eu quero ler também. Um outro tópico foi um livro diferentão. A Laura propôs aqui para nós lermos um livro diferentão, cuja forma ou tema fuja do que é visto normalmente. E eu escolhi para isso O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Esse livro ele foi publicado em 1927. Foi bem diferente mesmo, tá? Das minhas leituras que eu tô habituada. A questão central do livro é que é o conflito entre os impulsos naturais e a questão mais espiritual. Mas não é tão simples assim, tá bom? O livro vai trazer outras questões aqui. Inclusive, o próprio autor, ele diz que o seu livro, ele foi mal interpretado, ele foi incompreendido, talvez visto apenas de uma maneira, sendo que o livro não tinha essa intenção, ele tinha uma intenção mais ampla para trazer aqui uma experiência, uma reflexão mais ampla para os seus leitores, mas ele mesmo diz aqui que não tem como ele prever como o leitor vai se encontrar na leitura, que isso é próprio o que a pessoa tem para encontrar, o que a pessoa tem é o que a pessoa consegue encontrar na sua leitura, mas que não é só sobre os problemas da idade, os conflitos ali da idade, que inclusive foram os conflitos do próprio autor ali quando ele estava na volta ali por volta dos 50 anos de idade. Vai muito acima, tá? Em questões mais elevadas, indestrutíveis, mas assim, foi uma leitura bem diferente mesmo. Acho que foi uma das leituras mais diferentes que eu fiz esse ano. A Raíssa propôs um livro em que a história se passe na Ásia. E eu li um livro de Somerset Maugham, O Véu Pintado. Gente, esse livro aqui, sabe qual que foi o problema? O problema é que eu já havia assistido ao filme, que é uma adaptação deste livro. E é um filme lindíssimo, quer dizer, eu assisti isso aí faz muito tempo, tá? Nossa, foi o quê? 2007, 2008, alguma coisa assim. Faz muito tempo, mas eu lembro que foi um livro que um filme muito bonito. E quando isso acontece, é complicado, acaba influenciando negativamente na experiência de leitura. Então esse daqui é um dos poucos casos que eu gosto mais da adaptação do filme do que o original, o livro, sim. Mas eu gostei, sim, tá? Foi um livro que me
trouxe incômodo, e eu não tenho problema em ter incômodos, em sentir esse incômodo nos personagens. Eu esperava aqui um amadurecimento maior aqui em alguns personagens, mas foi uma leitura válida sim, gostei da experiência, gostei do contexto histórico, gostei bastante. Talvez tenha sido mesmo a questão do filme que eu já assisti que acabou influenciando, então. Mais um tópico aqui da Raíssa. Romance histórico com protagonismo feminino. Eu li Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz, e eu gostei muito dessa experiência, principalmente pela questão histórica. O livro aqui, ele é narrado principalmente por três personagens. Os capítulos mudam então o olhar muda, e eu gostei bastante, inclusive, dos capítulos que eram narrados por um padre, porque o padre, ele tem um olhar um pouco mais abrangente, porque ele conhece o mundo além do que é contado aqui nesse sertão de Maria Moura. Então ele tem essa visão do quanto eles são carentes, do quanto eles necessitam de tantas coisas ali, inclusive a educação. Porque outros personagens, como eles nasceram e viveram sempre esta realidade, eles não têm noção de tanta coisa que faltam para eles. Então gostei bastante desse contexto histórico, bem Brasilzão mesmo, bem sertão. Relevem o barulho, pessoal, as crianças estão de férias. Acaba sendo uma leitura fluida, uma leitura rápida, porque tem muitos acontecimentos, desde o começo aqui, acontece aqui muitas coisas. Eu até estranhei um pouco isso, sabe? A sucessão ali de acontecimentos, mas é uma obra bem interessante mesmo, principalmente por essa questão do contexto histórico do nosso país. A Virgínia, do Livros da Tuca, ela colocou um tópico, um livro cujo protagonista ou narrador é um gato. E eu li outro ano Relatos de um Gato Viajante. Esse livro é lindo, mas eu coloquei, como eu já tinha lido, né? Eu coloquei este aqui, Eu Sou um Gato, de Natsumi Soseki. É literatura japonesa, um clássico de 1905, mas a verdade é que eu não li. Infelizmente, este livro aqui passou, eu não li, eu nem comecei, na verdade. Este livro aqui vai ficar então para uma próxima, Eu Sou um Gato. Um outro tópico da Virgínia, um livro que se passa na Islândia. Esse aqui eu li recentemente, foi uma grande aventura. Me lembrou assim a juventude, a imaginação. Aqui, Jules Verne, eu li A Viagem ao Centro da Terra, porque o livro, eles começam, então, eles vão entrar no vulcão que fica na Islândia, né, para chegar, então, fazer essa viagem ao centro da Terra. E foi uma leitura muito gostosa, muito divertida, uma leitura de descanso. Me senti aqui junto com os personagens, desbravando aqui os lugares, perigos, e os capítulos também são curtinhos, é uma leitura bem divertida. Agora eu cheguei aos tópicos que eu mesma propus. Eu coloquei aqui um livro clássico brasileiro, e eu coloquei um livro de contos da Lígia Fagundes Telles, e eu li. Eu tenho aqui, essa aqui é uma coletânea com todos os contos de Lígia, mas eu não li todos os contos, tá? Eu escolhi aqui Antes do Baile Verde. E, gente, que experiência, tá? Gostei, me surpreendeu positivamente. Os primeiros contos, Os Objetos e Verde Lagarto Amarelo, eu percebi que foi uma entrada aqui para esse universo. Eu estava entendendo o que estava acontecendo, tentando entender o que estava acontecendo. A partir do terceiro, apenas um saxofone. Aí a leitura fluiu com naturalidade, eu entendi como é a escrita, então, de Lígia, como ela lida ali com um jeito mais sensível, com questões interiores, uma sensibilidade, uma sutileza. São diferentes temas abordados aqui em diferentes pontos de vista. Algumas questões são deixadas no ar, algumas questões não têm conclusões, para gerar reflexão. Não só o conto Venha Ver o Pôr do Sol, é bastante impactante, sim, mas outras leituras também, sabe? Me trouxe uma reflexão
Coração. Natal na Barca me sensibilizou bastante. Um Menino também me sensibilizou bastante. Antes do Baile Verde também. Teve um dos mais fortes aqui pra mim, foi Helga. Agora eu quero ler O Seminário dos Ratos e continuar aqui, tá? A ler os livros, os contos, na verdade, de Lígia Fagundes Telles. Coloquei um tópico também, um livro clássico russo. E para este tópico, eu havia separado aqui um livro que eu queria muito ler, que são as 4 peças de Tchekhov. A Gaivota, a Tia Vânia, Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. E eu não li. Eu não li este livro, mas em compensação, e isso não quer dizer que eu não queira ler, porque realmente não aconteceu, não deu certo. Mas outros livros russos que eu li. Então vamos dizer o que eu li aqui de literatura russa neste ano. Não foi o que eu havia proposto no meu próprio tópico, mas eu li outros livros aqui. De Ivan Turgenev, eu li essa novela aqui, Clara Milite, gostei bastante, diferente do que eu tô acostumada aqui de Ivan Turgenev. Também Memórias de um Caçador, são 25 contos aqui, é lindo, também de Turgenev, tá? De Dostoiévski, eu li o duplo, gostei muito dessa experiência também, tive que pensar bastante aqui, entender algumas coisas que ficaram, algumas dúvidas aqui, gostei bastante mesmo. Especialmente se você pensar no tema do duplo, né? Ele foi publicado em 1846. Então, foi grande e mal compreendido. Tem algumas questões aqui, sim, eu concordo que tem, mas o tema eu acho muito bom, tá? Outro livro de Dostoiévski que eu li também, que delícia, eu não esperava nada e me entregou muito, eu amei, foi As Crônicas de Petersburgo. Gente, que delícia ler isso daqui, olha, é a reafirmação de um grande autor aqui, você vê em textos curtinhos a potência de um grande autor. Em diferentes temas, né? Temas variados, todos ali em torno de Petersburgo. Um outro livro que eu li dele também, para você ver que nem tudo são flores, foi A Senhoria. Este daqui já estranhei um pouco, já tem um tom de pesadelo, um tom de que eu não me adaptei tão bem assim. Você vê que nem tudo pode se acertar na vida, né? Nem os grandes autores conseguem isso, é impossível. E uma outra grande jornada da literatura russa que eu fiz esse ano, foram meses de leitura, e que jornada foi Guerra e Paz, de Tolstói. Isso daqui, alguns desses livros aqui vão para as melhores leituras do ano, tá? Então, eu não li um livro clássico russo que eu havia colocado na minha lista de literarteiras, mas eu li alguns, tá? E espero o ano que vem poder ler mais. Conclusão do desafio Literarteiras. Dos 8 tópicos, eu li 7. Foi um desafio onde eu li coisas diferentes, coisas que de repente eu nem leria naquele momento. Eu acho isso bacana, porque foram desafios propostos por outras leitoras. Eu gostei disso, gostei de me mexer, gostei de ler coisas assim. Tive experiências muito boas, tive experiências às vezes nem tão boas assim, mas que valeram sim muito a pena. No próximo vídeo eu já vou trazer aqui um novo desafio Literarteiras para 2026. Então serão novos desafios, novas propostas. Eu acho que vocês vão gostar, eu espero que vocês gostem. Tá chegando aí, tá bom? O próximo vídeo, então, já apresento para vocês um novo desafio Literarteiras. Me conta aqui se você participou de algum projeto nesse ano que passou, como é que foi a experiência, se você participou também do desafio Literarteiras, qual livro você leu, conta, porque eu vou adorar saber, essa troca é sempre muito significativa. Lembra de deixar o seu like, que ajuda muito o canal, tá bom? E a gente se vê em breve, então um beijo grande e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!